Fala pessoal, bom dia. Vamos analisar os jogos desta quarta-feira, 20 de julho de 2022, mas antes vamos conferir a lista de segunda-feira. E na lista estava o over 2,5 no jogo do Palmeiras contra o Cuiabá e não bateu. O Palmeiras até começou bem essa partida, mas só foi abrir o placar no início do segundo tempo. Teve outras chances de gols, mas a partida terminou mesmo nesse 1-0. E na lista também estava o Beck Sport contra o Vila Nova e não bateu. A partida terminou empate em 0-0. A equipe do Sport teve mais posse de bola, mas não conseguiu fazer o gol. Então a lista de segunda-feira ficou aí com 2 jogos e 2 erros. Vamos agora para os jogos desta quarta-feira. E vamos começar com o Campeonato Brasileiro da Série A. Tem bastante jogos nesta quarta-feira. Goiás contra o Fluminense. A equipe do Goiás na 13ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E a equipe do Fluminense na 5ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. Jogando em casa, a equipe do Goiás ocupa a 14ª colocação. Em 8 jogos venceu 3, empatou 4 e perdeu 1. Jogando fora de casa, a equipe do Fluminense ocupa a 7ª colocação. Em 8 jogos venceu 3, empatou 3 e perdeu 2. Os últimos jogos entre eles, vitória do Fluminense por 3-0, vitória do Fluminense por 4-2 e vitória do Goiás por 3-0. A equipe do Goiás vem de um 0-0 fora de casa contra o Juventude. A race do Goiás nos últimos 10 jogos são 2 vitórias, 4 derrotas e 4 empates. Os últimos jogos do Goiás como mandante venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. E a equipe do Fluminense vem de um empate fora de casa contra o São Paulo. A race do Fluminense nos últimos 10 jogos são 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Os últimos jogos do Fluminense como visitante tem 2 vitórias e 2 empates. Aqui é um jogo 100% para leitura, eu vou deixar fora da lista, mas se o Fluminense repetir as atuações dos últimos jogos, é claramente para buscar esse back. O Lei Fluminense nesse pré-live eu não vejo valor nenhum. Pode ser que no ao vivo o jogo mostre outra coisa. E esse Lei Goiás também nessa odd de 3,40 eu prefiro não arriscar. Dando sequência, Red Bull Bragantino contra o Fortaleza. A equipe do Red Bull Bragantino na 8ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E a equipe do Fortaleza na 19ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Uma race bem semelhante nos últimos 5 jogos. Jogando em casa, a equipe do Red Bull Bragantino ocupa a 12ª colocação. Em 9 jogos, venceu 4, empatou 2 e perdeu 3. Jogando fora de casa, a equipe do Fortaleza ocupa a 16ª colocação. Em 8 jogos venceu 2 e perdeu 6. Os últimos jogos entre eles, vitória do Red Bull Bragantino por 3-0, vitória do Fortaleza por 1-0 e vitória do Red Bull Bragantino por 2-1. A equipe do Red Bull Bragantino vem de vitória, venceu o América Mineiro fora de casa por 3-0. A race do Red Bull Bragantino nos últimos 10 jogos são 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. Os últimos jogos do Red Bull Bragantino em casa venceu 3 e perdeu 3. E a equipe do Fortaleza vem de vitória, venceu fora de casa o Atlético Goianiense por 1-0. A race nos últimos 10 jogos são 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Os últimos jogos do Fortaleza como visitante são 5 derrotas e 1 vitória. A equipe do Fortaleza vem de uma boa vitória fora de casa contra o Atlético Goianiense. Pode ser que está se recuperando no campeonato, mas aqui eu vou colocar o Red Bull Bragantino em back. Dando sequência, Atlético Paranaense contra o Atlético Goianiense. A equipe do Atlético Paranaense na 6ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. E a equipe do Atlético Goianiense na 18ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Jogando em casa, a equipe do Atlético Paranaense ocupa a 11ª colocação. Em 8 jogos venceu 4, empatou 3 e perdeu 1. Jogando fora de casa, a equipe do Atlético Goianiense ocupa a 17ª colocação. Em 8 jogos venceu 1, empatou 3 e perdeu 4. Os últimos jogos entre eles, vitória do Atlético Paranaense por 2-0, empate por 2-2 e vitória do Atlético Paranaense por 2-1.
A equipe do Atlético Paranaense vem de um 0-0 em casa contra o Internacional. A Race do Atlético Paranaense nos últimos 10 jogos tem aí 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Os últimos jogos do Atlético Paranaense em casa são 3 vitórias e 2 empates. E o Atlético Goianiense vem de uma derrota em casa para o Fortaleza. A Race do Dragão nos últimos 10 jogos são 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Os últimos jogos do Atlético Goianiense fora de casa tem 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O Atlético Goianiense vem mal no campeonato, fora de casa venceu apenas um jogo e o Atlético Paranaense também caiu de rendimento nos últimos jogos, mas aqui eu vou colocar o Atlético Paranaense em back. E esse jogo também pode ser interessante para o mercado de gols. Deixa eu dar uma olhada aqui nas odds. O over 2,5 com uma odd de 2,20. Eu vou colocar na lista o over mais de 2 gols. Dando sequência, o Flamengo contra o Juventude. O Flamengo com uma odd de 1,33. Eu não vejo muito valor para estar exposto nesse back. No mercado de gols, o over 2,5 com uma odd abaixo de 2. Eu vou deixar esse jogo fora da lista. Dando sequência, Internacional contra o São Paulo. O Internacional na quarta colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E a equipe do São Paulo na nona colocação, nos últimos 5 jogos tem 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Jogando em casa, o Internacional ocupa a 10ª colocação. Em 8 jogos venceu 4, empatou 3 e perdeu 1. Jogando fora de casa, o São Paulo ocupa a 11ª colocação. Em 9 jogos venceu 1, empatou 6 e perdeu 2. Os últimos jogos entre eles, vitória do São Paulo por 1-0, vitória do São Paulo por 2-0 e vitória do Internacional por 5-1. O Internacional vem de um 0-0 fora de casa contra o Atlético Paranaense. A Race do Inter nos últimos 10 jogos são 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Os últimos jogos do Inter em casa são 4 vitórias e 1 derrota. E a equipe do São Paulo vem de um empate em casa contra o Fluminense. A Race do São Paulo nos últimos 10 jogos são 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Os últimos jogos do São Paulo como visitante tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Aqui vai ser um jogo bem complicado. A equipe do Internacional nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e perdeu 1. E a equipe do São Paulo tem alguns desfalques para essa partida. O Caleri está fora. O São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, venceu apenas um jogo fora de casa. Aqui é um jogo mais para leitura, eu vou deixar fora da lista. No ao vivo pode ser interessante para buscar esse back Internacional ou também o lei, depende de como o jogo começar. Dando sequência, Corinthians contra o Coritiba. A equipe do Corinthians na 3ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E a equipe do Coritiba na 16ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Jogando em casa, a equipe do Corinthians ocupa a 1ª colocação. Em 8 jogos venceu 5 e empatou 3. Jogando fora de casa, a equipe do Coritiba ocupa a 20ª colocação. Em 8 jogos empatou 2 e perdeu 6. Os últimos jogos entre eles, vitória do Corinthians por 1-0, vitória do Corinthians por 3-1 e vitória do Corinthians por 3-1. A equipe do Corinthians vem de uma derrota, perdeu fora de casa para o Ceará por 3-1. A Race do Corinthians nos últimos 10 jogos são 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Os últimos jogos do Corinthians como mandante tem 3 vitórias e 2 empates. E a equipe do Coritiba vem de derrota, perdeu fora de casa para o Flamengo. A Race do Coritiba nos últimos 10 jogos tem 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Os últimos jogos do Coritiba como visitante são 3 derrotas e 1 empate. O Corinthians com uma odd de 1,60 joga em casa, é o melhor mandante, joga contra o Coritiba que é o pior visitante. Eu vou colocar o Corinthians em back. Mas o fato de o Corinthians ser o melhor mandante jogando contra o pior visitante não significa que vai ser um back fácil. Precisa ver se tem um padrão de back antes de se posicionar no mercado. Dando sequência, Santos contra o Botafogo. A equipe do Santos na 10ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. E a equipe do Botafogo na 11ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 vitórias. Jogando em casa, a equipe do Santos ocupa a 8ª colocação. Em 9 jogos venceu 4, empatou 3 e perdeu 2.
Jogando fora de casa, o Botafogo ocupa a segunda colocação. Em 9 jogos venceu 4, empatou 2 e perdeu 3. Os últimos jogos entre eles: vitória do Santos por 2-1, empate por 0-0 e vitória do Santos por 4-1. A equipe do Santos vem de derrota, perdeu fora de casa para o Avaí. Nos últimos 10 jogos são 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Os últimos jogos do Santos como mandante são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E a equipe do Botafogo vem de derrota, perdeu em casa para o Atlético Mineiro por 1-0. A race do Botafogo nos últimos 10 jogos são 3 vitórias e 7 derrotas. Os últimos jogos do Botafogo como visitante são 3 derrotas e 2 vitórias. Aqui vai ser um jogo bem complicado, são duas equipes que vêm mal no campeonato. A equipe do Santos com uma odd de 1,70, mesmo jogando em casa, é jogo para Lei Santos. Vai enfrentar o Botafogo, que é o segundo melhor visitante do campeonato, mas nos últimos 10 jogos o Botafogo perdeu 7 e venceu apenas 3. Eu vou deixar esse jogo fora da lista. Dando sequência, tem também o Campeonato Brasileiro da Série B, mas eu vou ficar fora. Tem aí um jogo interessante, CSA contra o Cruzeiro. E tem também o UEFA Champions League, fase qualificatória. E aí já tem algumas equipes mais conhecidas. Olympiacos da Grécia contra o Maccabi Haifa do Israel. E a equipe do Fenerbahçe, do Jorge Jesus, que joga fora de casa contra o Dinamo Kiev. E esse jogo aqui ele pode ser interessante, porque o Dinamo Kiev não vai jogar na Ucrânia. Acaba sendo em campo neutro. Mas eu vou deixar fora, é início de temporada ainda, então a lista de quarta-feira ficou aí com Beck Red Bull Bragantino, Beck Atlético Paranaense, Beck Corinthians e over mais de 2 gols Atlético Paranaense contra o Atlético Goianiense. É isso aí galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.